E aí, pessoal, belezinha? Professor Stigley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, fotografia de imprensa, gente. Então, a ideia de falar disso é justamente o quanto a imagem vai agregar ao nosso texto. Então, nós vimos no gênero notícia que nós ainda podemos entender como é a base de uma notícia. Então, a notícia ela serve para noticiar. Se nós conseguimos colocar nessa parte uma imagem, o nosso texto vai ficar muito mais rico, vai ficar muito mais interessante que a gente consiga fazer tudo isso, certo? Que a gente consiga entender essa estrutura. Então a fotografia ela vai agregar demais ao meu texto. Vocês já devem ter ouvido a expressão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, certo? Então, nós temos grandes imagens na história do mundo, mostrando o quanto isso é importante, de coisas, de acontecimentos, né? Se você for atrás a bomba que foi jogada em Hiroshima, certo? Né? A formação do cogumelo nuclear, a foto da criança parando o tanque de guerra durante a guerra do Vietnã, né? Na China. Nós vamos ter na guerra do Vietnã quando um avião americano ele dá um rasante e joga uma bomba numa família de refugiados e sai uma criança totalmente queimada. São coisas, são fotos, são imagens que chocaram o mundo. Vamos pegar a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e assim vai. São coisas que vão deixando tudo muito mais simples, beleza? Vão tornando o nosso texto muito mais rico. Então, uma fotografia pode oferecer diferentes possibilidades de interpretação, ou seja, ela pode ter diferentes de sentido dependendo do texto que acompanha e do lugar aonde é disponibilizada. Então, vejam, pessoal, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso também pode ser um problema. Por quê? Justamente porque dependendo da fotografia, dependendo da imagem que eu coloco, pode ser diferente. Por exemplo, ninguém gostaria de ter uma foto junto com o Hitler. Ninguém gostaria, né? Por quê? Porque ele era um maluco genocida, certo? Agora, né, a pessoa por algum motivo tinha a foto. Então, eles vão usar isso contra. Na política a gente vê muito isso. Então, todo ano que é ano de política, a gente vê, fulano era amigo de fulano. Né? Tal político andava com tal político. Eles vão colocar foto de quando a galera era político e tinha amizade. Então são coisas que eles vão utilizar a favor deles, né? Por qualquer motivo. Então a gente também, enquanto espectadores, a gente vai ler um conteúdo, a gente vai ler um jornal, a gente vai ver uma notícia e a gente vê a foto de alguém associado com um assassino, com um político corrupto, alguma coisa, a gente já vai associar a imagem dessa pessoa também à corrupção, também à malandragem, esse tipo de coisa. Por isso que a foto no meio jornalístico ela é tão importante. Nós temos que tomar cuidado com a maneira com que nós vamos abordar um determinado assunto, certo? Esses sentidos são capazes de gerar diferentes sentimentos nas pessoas. Então, se você pegar a foto do seu time sendo campeão, a foto de uma taça. Então, vamos pensar na foto da taça da Copa do Mundo, certo? Então, eu vivi 1998. 1998 eu vi a Copa do Mundo de 98 escapar dos nossos dedos, certo? A gente jogou a final contra a França, o Ronaldinho, fenômeno na época, vocês devem conhecer como Ronalducho, né? Ele ficou doente, passou mal e a gente jogou maravilhosamente bem a Copa do Mundo de 98. Já éramos campeões em 94, né? E a gente estava louco querendo ganhar de novo. Chegamos na final contra os anfitriões, contra a França, e lá a gente não fez nada, nada vezes nada. Então, a imagem daquela taça, para mim, foi triste. Agora veja, né, para eu foi triste, perdão. Já em 2002, 4 anos depois, nós fomos campeões. Aí foi a vez da Alemanha, que tinha um time perfeito, que tinha um melhor goleiro, que era o Oliver Kahn. E o Oliver Kahn cometeu um erro, o Ronaldão, né, o Ronaldo Fenômeno, ele deu um chute e ele não segurou a bola, né, a bola escapou e entrou, esse foi o primeiro gol do Brasil. Então veja, aquilo desestabilizou, então é o mesmo símbolo,
É a mesma taça, mas em significados completamente diferentes. Tanto que se a gente for de 2002 para 2014, somente 12 aninhos depois, nós vamos ter o famigerado 7-1 contra a mesma Alemanha. Não a mesma, porque era com jogadores diferentes. Mas vejam o quanto a imagem é cíclica. Então foi um Brasil e Alemanha que a gente foi campeão em cima deles e eles fizeram 7 gols na gente em 2014. Então a imagem vale mais do que 1000 palavras e ela pode despertar sentimentos nas pessoas. As mesmas fotos de 2002 são diferentes das fotos de 2014. É um jogo de futebol, é um Brasil e Alemanha. O sentimento é diferente. Tranquilão? O fotógrafo pode conseguir comunicar diferentes sentimentos, ideias e visões de mundo, pessoal. Certo? De novo, o exemplo que eu acabei de dar, ele entra aqui. Como que isso vai ser visto para o mundo? Vejam, né, eu lembro de ver várias coisas assim. O mesmo Brasil que foi pentacampeão em cima da Alemanha, né, sofreu, né, uma derrota vergonhosa de 7-1. Então, o futebol ele vai ter esses momentos. Eu uso muito o futebol como exemplo, né, primeiro porque eu gosto de futebol e né, o segundo porque né, traz algumas emoções muito grandes à flor da pele para as pessoas. Tranquilão? Então, vamos lá. Observe a fotografia, essa fotografia. Temos essa fotografia aqui, quero que vocês prestem muita atenção nela. Ó, a igreja, as pessoas, umas barracas, temos aqui um amontoado de coisas, beleza? Então vamos lá. Ela apareceu em diferentes situações, acompanhada de títulos e legendas diferentes. Então, uma imagem com legendas diferentes, certo? Verifique que informações foram relacionadas a elas em diferentes momentos. Então dá uma olhada, pessoal. Temos aqui a imagem de volta. Então vamos lá. Moradores de prédio que desabou se recusaram a deixar o Largo do Paissandu. Grupo ergueu lonas e amarrou cordas aos postes. Moradores de prédio que desabou se recusam a deixar o Largo Paissandu. Né, a foto de Rovena Rosa, Agência Brasil. E aqui nós temos o disponível. Né? Ele foi disponível no Correio do Povo, um jornal, certo? Vamos voltar então. Então as pessoas ergueram casa ali e não queriam deixar o lugar, certo? Então vamos para a próxima. Desabrigados, moradores de prédio que desabou se recusaram a deixar. Então não vamos sair daqui. Agora já é o começo do outro. Desabrigados de prédio que desabou ficam na rua e reclamam por moradia. Publicado em 2/5/2018. Desabrigados do prédio que desabou após o incêndio na madrugada de terça-feira acompanham no Largo do Paissandu. Acompanham o Largo do Paissandu. Vejam, aqui só está dizendo que eles estavam olhando o que aconteceu. Não disse que eles ergueram casa e se recusavam a sair dali. Terceira imagem. Desabrigados do edifício que caiu passam a segunda noite de frio na rua. Opa! Então, Agência Brasil, desabrigados do prédio que desabou após o incêndio acampam no Largo do Paissandu. Então vejam, a primeira, moradores do prédio que desabou se recusam a deixar o lugar. Desabrigados, já mostra que eles perderam a casa, desabou, ficam na rua e pedem, reclamam por moradia. E, de novo, desabrigados do edifício que caiu passam segunda noite de frio, uma vez que eles perderam a casa. Então, as fotografias podem se prestar a vários fins, entre eles o de informar. No campo jornalístico, elas são empregadas geralmente com esse objetivo, recebendo a designação de fotografias de imprensa. Então nós vimos que a mesma imagem teve significados diferentes. A maneira com que retrataram as pessoas que perderam as casas foram tratadas de maneiras diferentes nos 3 textos, beleza? Fotografias dessa natureza ilustram o conteúdo escrito por uma reportagem ou de uma notícia, ou podem ser tomadas em si, ou seja, como centro de conteúdo informativo. Tal fotografias são geralmente acompanhadas de uma legenda que situa o leitor quanto ao que está sendo retratado. Então vejam, pessoal,
A foto, ela vem para enriquecer, conforme nós vimos lá na aula de notícias, certo? Então, a foto, ela vem para tornar o nosso texto mais rico, para tornar o nosso texto mais amplo. E a legenda vai fazer com que essa informação fique melhor também. Porém, ela também pode ser tendenciosa. Eu posso levar as pessoas a acreditarem a partir de um determinado ponto de vista. Lembrando que o fotógrafo, a profissão dele é tirar fotografias. Então ele sabe o melhor momento de tirar uma fotografia, ele sabe a melhor posição de tirar uma fotografia, ele sabe usar as coisas ao favor dele para que aquilo tenha um aumento de população, deixar um drama maior que favoreça ao que ele está pensando, certo? As legendas são dispensáveis em muitos casos, pois os títulos, a gravata e o próprio conteúdo da reportagem ou notícia pode cumprir o papel de informar. Então, não necessariamente eu preciso colocar a legenda, pois dentro da notícia, a informação que já contém lá dentro, a foto já vai deixar tudo isso organizado. A fotografia de imprensa não deixa muito espaço para a subjetividade do fotógrafo. Na maioria das vezes um jornalista, pois a sua função é inteirar o leitor do fato relatado. Subjetividade, gente, é quando a gente não deixa clara a intenção. Se eu estou tirando uma fotografia, eu estou mostrando nu e cru o que está acontecendo. Então eu estou sendo muito objetivo nessa instrução, beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.